Boa noite a todas e a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Luíse Demétrio, eu sou aromaterapeuta, terapeuta integrativa, especialista em metafísica da saúde, e hoje a aula aqui que eu quero trazer para vocês é sobre óleos essenciais que apoiam aí a saúde e a rotina dos homens, tá bom? Então, quem quiser pode ficar à vontade para mandar mensagem no chat, que de tempos em tempos eu vou parando o chat aqui então para responder as dúvidas de vocês, tá? Se você tem alguém que gostaria que assistisse essa aula, enfim, já encaminha o link para essa pessoa, para o teu cliente preferencial, para o teu consultor da tua equipe, para essa pessoa poder estar aqui e poder conhecer mais aí, então, dos benefícios desses óleos, tá? Gente, por que que é importante a gente falar com constância desse tópico de saúde masculina? A gente deveria falar de saúde de forma geral, né? Mas a gente sabe que os homens têm, às vezes, muitas limitações relacionadas ao autocuidado, né? A gente tem na nossa sociedade uma cultura da alta performance masculina, mas uma baixa procura por parte dos homens ali em relação ao autocuidado. E isso faz com que eles passem por processos de estresse crônico, de sobrecarga. Então, o homem, quando ele está focado só no que é obrigação e responsabilidade para ele, e esquece que no fim do dia ele também precisa ser cuidado e às vezes até não aceita esse cuidado por parte ali da parceira, do parceiro que tá ali para auxiliar, ele vai se sentir mais estressado e mais sobrecarregado, tá? Vai ter um sono muitas vezes ruim, um cansaço, uma fadiga intensa, pode ter ali um burnout, às vezes tá muito estressado com o ambiente de trabalho e acaba esquecendo então de outras esferas, né? Pode ter falta de foco, falta de motivação. E bom, a aromaterapia vai trazer suporte, um suporte que é rápido, muito eficaz, natural, potente para que esse homem consiga de forma prática, porque a gente sabe que a praticidade ela é um grande aliado hoje em dia, para que esse homem consiga, né, de forma prática, obter resultados aí e consiga se reequilibrar ao longo do dia, tá bom? Então, vamos falar um pouco mais sobre. Acredito que é só você que tá sem som, Eneida, porque pelo menos aqui tá tudo liberado para mim. Vocês estão ouvindo bem, gente? Tá todo mundo ouvindo bem? Coloquem aí no chat para eu saber. Meu áudio tá modulando aqui normalmente, tá? Que bom, que bom. Então tá bom. Obrigada, meninas. Então, continuando. Então, por isso que é importante a gente falar aí da saúde masculina, tá? Eu vi que vocês gostaram muito quando eu fiz aquele formato na aula anterior sobre saúde da mulher, de sugerir já um protocolo, né? De deixar um protocolinho semi-pronto. Então, eu fiz a mesma coisa aqui. Fiz um protocolo para vocês ali de saúde masculina, tá bom? Ou seja, uma rotina diária que vocês podem duplicar na saúde do lar de vocês, com parceiros, maridos, para os irmãos, para, enfim, para quem vocês quiserem, tá bom? Ou até mesmo passar isso adiante, às vezes, no atendimento dos clientes, tá? Então, suplementos de suporte. Gente, por que que eu recomendo o Live Shot pela manhã? Ele é a nossa gênesis do bem-estar. Quando a gente fala do Live Shot, a gente está falando de cuidado preventivo nas mais diversas questões. Homens também podem ter crises de infecções urinárias. Muitas vezes, homens que tomam muito café, que tomam pouca água e que passam muito tempo sentado, podem começar a ter infecção urinária ou até mesmo pedra nos rins. E a gente pode utilizar o Life Shot ao nosso favor nessa questão. Por quê? Porque o Life Shot, ele é um suplemento celular maravilhoso ali, ele é uma versão líquida, mas é maravilhoso para nos auxiliar a limpar o nosso trato urinário. Isso é incrível, isso é perfeito. Por quê? Que a gente vai conseguir ali prevenir várias patologias, limpar o canal ali de bactérias, qualquer coisa do tipo. Além de tudo, ele dá um suporte cardiovascular maravilhoso, tem um efeito antioxidante, ou seja, ele retarda o envelhecimento precoce das nossas células. Pessoas que estão sob estresse, elas têm uma tendência a envelhecer precocemente, porque o estresse inflama, porque o estresse oxida as nossas células muito mais facilmente. Então, usar um suplemento antioxidante é maravilhoso, ele revigora e energiza, ele fortalece a nossa imunidade, ele pode servir como um pré-treino, então homens que às vezes ficam dependendo de taurina, esses suplementos que têm, sabe, componentes similares ao de energéticos, excesso de café, vai poder trocar, vai poder fazer uma substituição muito legal pelo Life Shot, tá?
ali pré-treino, ele é muito bom e ele também regula o funcionamento intestinal. Isso é maravilhoso, porque aquele homem que tá com desvio ali a nível intestinal, ou que tá com algum desconforto, alguma má digestão, ele vai ajudar, tá? Como que a gente também pode utilizar ele para a saúde masculina ali? Muitos homens acumulam gordura visceral, aquela gordura que causa o aumento do abdômen. Essa gordura, ela é a gordura que a gente fala que é a gordura de infarto, né? A gordura ruim, a gordura que vai atrapalhar ali índices de colesterol e afins. Então, quando a gente utiliza o Life Shot, a gente ajuda a quebrar essas moléculas de gordura e a reduzir essa gordura localizada, que é uma gordura desenvolvida muitas vezes por estresse e alimentação, tá? Então, se eu puder recomendar, Life Shot pela manhã, ali com cuidado com a pasta de dente sem flúor da Nutella, uma opção maravilhosa, que tem óleos essenciais limpantes, que aumentam a nossa imunidade. Tudo começa pela nossa boca, gente. A nossa saúde do intestino começa pela boca. Então, cuidar ali. Além de tudo, ela tem sílica hidratada e ela tem outras questões, como a hidroxiapatita de cálcio, que são componentes que não vão, agredir o esmalte do nosso dente. Então, ela limpa sem agredir o esmalte do nosso dente, e ela não vai ter questões ali como o flúor, que pode gerar uma carga tóxica, que pode gerar uma inflamação no nosso organismo e inflamar a nossa glândula pineal, tá bom? Então, pela manhã, esse cuidado com, claro, um cuidado com os óleos essenciais. Então, a pessoa acordou, foi lá, escovou os dentes dela, foi lá, tomou o Life Shot dela e, além de tudo, inalou o óleo essencial logo após o Life Shot. Por que que eu recomendo inalar alguns desses óleos pela manhã? Bom, o peppermint, ele aumenta a oxigenação no corpo todo. Ele vai dar mais ânimo, disposição, vai combater a estafa. Então, se tem algum homem que você conhece acordando letargicamente, acordando com aquele embotamento, acordando com aquela fadiga já de quem não dormiu bem à noite, o peppermint vai ajudar esse homem a ter mais ânimo e disposição ao longo do dia. Também deixei uma outra opção, como o do alecrim, que revitaliza os neurônios e aumenta a capacidade da memória. Os homens não passam por um período de menopausa, mas quando a gente chega ali nos 40, 50, 60, esses homens começam a ter picos muito maiores de testosterona. E a testosterona baixa e outros hormônios, claro, podem afetar na qualidade da memória deste homem. Por isso que o alecrim pode ser muito bem-vindo. O Ylang Ylang, eu considero ele imprescindível. Eu sempre falo, escolha um óleo que dê ânimo e disposição, pode ser o peppermint, pode ser o alecrim, pode ser o lemon, que é ótimo para modular serotonina e dopamina de manhã. Se tem alguma pessoa que acorda mal-humorada, estressada, ela pode já inalar o lemon pela manhã. Mas faça isso, a escolha de um desses, ou até dois desses, junto com o Ylang Ylang. Por quê? O Ylang, eu não lembro qual médico que falou sobre isso? Não foi o Dr. Demian, foi outro médico que eu acompanhava. Depois, a hora que eu lembrar o nome, eu falo pra vocês. Ele conseguiu comprovar que quando a gente inala o ylang-ylang pela manhã e logo em seguida a gente faz 5 a 15 minutinhos de exercício, pode ser abdominal na tua casa, pode ser polichinelo, pode ser qualquer coisa do tipo, flexão na parede, qualquer coisa do tipo. Se você inalou o ylang-ylang pela manhã e fez isso, você ajuda o teu corpo a mimetizar testosterona. Ou seja, né, o óleo essencial, na verdade, mimetiza a testo e ele induz o nosso corpo a produzir mais testo. E isso é maravilhoso para homens quando às vezes estão com pico ou uma incidência baixa da testosterona agindo no organismo. Então, por exemplo, foi lá, né, fez a sua higiene pela manhã, utilizou a pasta de dentes, foi lá, tomou seu shot matinal, tomou teu café da manhã, vai querer fazer a inalação do teu óleo essencial pela manhã para dar um vigor antes de trabalhar. Pega um peppermint, um ylang, por exemplo, aplica na palma da mão, inala e vai fazer uma atividade física, nem que for caminhar pelo quintal, nem que for caminhar na rua, dar 2 voltas na quadra, nem que for 15 polichinelos, faz, porque isso ajuda a estimular o nosso corpo a produzir a testo, tá? Então, eu deixei aqui essas dicas, né, de inalação na palma da mão, mas também dá para inalar ele no banho, para quem quiser. Às vezes a pessoa quer fazer uma atividade física, inala ele, depois pode pôr no banho também, matinal, não tem problema, tá bom? Vai ajudar bastante. Fez esses cuidados pela manhã, tá na hora da gente começar a cuidar também durante ou logo após almoço e jantar, tá? Então, assim, fazer uma ingesta segura para apoiar a digestão e, claro, ali também as funções celulares, tá?
Então, isso é muito importante, gente, porque durante ou logo após almoço e jantar, a gente vai estar com o nosso estômago sendo abastecido ali pelos alimentos. E os óleos essenciais que a gente escolher para fazer essa ingesta, eles vão ser absorvidos rapidamente junto com os alimentos, e vão, além de tudo, ali evitar que a gente fique com o estômago, que é um órgão oco vazio, evaporando o óleo essencial. Então, a nossa absorção vai ser muito maior e a experiência que a gente vai ter com o óleo vai ser infinitamente mais agradável, tá bom? Então, eu deixei alguns óleos essenciais que podem ajudar esse público masculino nas funções celulares deles ali e para apoiar a digestão. Homem, em sua maioria, quando não tá com uma dieta balanceada, tendem a querer comer coisas, alimentos muito gordurosos ou comem comida em uma quantidade muito grande. E aí o sistema digestivo fica sobrecarregado. Então, eu coloquei algumas opções que vocês podem escolher ali para eles. Zengeste, que é um mix gastrointestinal, então, em questões de H. pylori, questões de náusea, desconforto digestivo, gastrite, digestão lenta, é maravilhoso, tá? O lemon apoia o metabolismo ali, né? E a metabolização de gorduras, a quebra de gorduras. Então, uma pessoa ali que tá com esteatose hepática, que é gordura no fígado, tá? Que ajuda em casos também de pedra na vesícula, porque além de tudo, o lemon, ele tem componentes que vão dissolvendo esses cálculos que a gente pode vir a formar em órgãos do nosso corpo. Então, ele vai ajudar demais nessa parte, tá? Metapower e endócrinos são incríveis. Um para emagrecimento saudável, Metapower, para inibir a maturação das células de gordura, ou seja, ele impede que a célula fique acumulando gordura. Ele impede a pessoa de engordar mais, do efeito sanfona, de ficar emagrece e volta, e além de tudo, depois que ele impede essa maturação da célula de gordura, ele apoia ali o suporte para que essa célula vá perdendo a gordura localizada, porque tem óleos termogênicos ali na composição. E o endócrino, ele é um incrível detox, tá? A copaíba e o frankincense, eles desinflamam o nosso corpo, eles são antitumorais, eles são maravilhosos para revitalizar as nossas células. Então, se eu puder dar um conselho para vocês, é uma pessoa, a primeira coisa que a gente tem que pensar, pós-almoço, pós-jantar, qual é a maior queixa desse homem? Ele fica sobrecarregado ali na parte digestiva, ele fica letárgico. Não, cai pesado porque ele tem gordura no fígado, e aí tudo cai meio mal porque o fígado fica metabolizando ali. Ai, Lou, esse meu esposo, ele é inflamado, o organismo dele já é todo inflamado. Aí, nesse caso, eu recomendo o Zengeste com copaíba. Sabe, se é um organismo mais inflamado. Se a pessoa tá querendo perder peso e tem gordura no fígado, Metapower com um lemon, potencializado com um lemon. Ou então Meta Power Lemon e Copaíba para desinflamar junto também esse corpo, é maravilhoso. Zendócrino com lemon e copaíba, dando exemplos. Zendócrino, lemon e frankincense, é um processo que a pessoa quer fazer um processo de detox e desinflamação. Então isso é muito legal. A gente não precisa, só para vocês saberem, juntar blends, por exemplo, assim, ó, Zengeste com Meta Power e Zendócrino. Gente, isso não vai dar bom. Por quê? Porque o Zengest tem, sei lá, 6 a 8 componentes na composição. O Metapower também, os endócrinos também. Então, quantos óleos essenciais esse fígado vai estar precisando metabolizar? E uma coisa que era para apoiar o fígado e a digestão vai acabar deixando mais lento o nosso organismo. Tá? Então, a gente não precisa ficar misturando mixes muito assim em excesso, uma vez ou outra, tudo bem. Mas se é um tratamento, se é um suporte que a gente quer fazer pós-almoço, pós-jantar, não façam isso, tá? Façam ali o Zengest com um óleo individual, o Metapower com um ou dois óleos individuais, nada de ficar misturando Metapower com Zengest, com Zendócrino, tá bom? Porque senão o resultado vai ficar a desejar. Como que a gente pode fazer essa ingesta? Gente, a pessoa pode pegar um pedacinho de miolinho de pão e pingar esses óleos. Uma, duas gotas de cada óleo escolhido e fazer a ingesta. A pessoa pode colocar numa colherzinha bem pequenininha com mel. Às vezes, até para ajudar a saciar o doce ali, ela pode pegar após as refeições e fazer isso na colherzinha. O mel dilui o óleo essencial, por isso que é muito importante. Se a gente está falando de absorção em quantidade, absorção em qualidade, absorção profunda, precisa ser uma ingesta diluída. Porque quando a gente dilui na água, assim, a gente absorve muito pouco do óleo, tá? Então, fazendo assim, a gente vai ter mais resultado, tá bom? Mais rápido e mais resultado. Então, é muito bom. Ou na cápsula vegetal, que eu sempre falo pra vocês, aquelas capsulinhas transparentes, vocês compram na internet um saco com 1.000, lá vem, sei lá, 60, R$ 70. Você põe lá uma, duas gotinhas lá dentro, fecha,
e pode fazer essa ingesta terapêutica, tá bom? Outra dica: a pessoa não quer fazer a ingesta, faz uso tópico. Pega o óleo desejado, uma, duas gotinhas, pega um pouquinho de coco fracionado e aplica na boca do estômago, aplica ali ao redor do fígado, aplica no baixo ventre. É maravilhoso, vai apoiar a digestão demais, tá bom? A pessoa sente um alívio quase que imediato. É muito, muito bom. Tudo bem até aqui? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui no chat. Expliquei, tá, Elaine? Acabei de tirar sua dúvida sem querer. Não tinha visto o chat, mas bom, tá explicado. Tá bom? Então, bora lá, gente. Duplinha para as dores. Esse aqui é uma dica extra para homens que podem sentir muita dor, para um recovery aí, pós-treino, pós-jornada de trabalho. Nós temos a combinação de Deep Blue com Copaíba. Essa combinação é maravilhosa, porque a pomada de Deep Blue, para quem não conhece, ela tem vários ativos. Os principais é o Wintergreen e o Peppermint. O Peppermint tem dois ativos anti-inflamatórios super potentes, que é o mentol e a mentona. E o Intergreen tem o salicilato de metila, que é o mesmo ativo que a gente vai lá e encontra no salompas. Por isso que eles têm esse efeito rubefaciente, quente-frio. É uma pomada mega anti-inflamatória. Quando a gente utiliza ela com a copaíba, então, por exemplo, um homem que faz maratona, um homem que corre, um homem que chega do treino estafado, um homem que chega do trabalho com dores lombares, muita tensão, enfim, qualquer tipo de dor muscular, articular, vai se beneficiar e muito, tá? Pode pegar o equivalente, assim, a ponta do dedo em relação à pomada de Biblu, aplicar, não é massagear, tá? Aplicar e espalhar no local, porque se vocês ficarem massageando, na mão de vocês também vai ficar esse efeito quente-frio. E em seguida, aplicar então a nossa amada Copaíba, uma das gotinhas, para auxiliar nesse processo de desinflamação do local. Ajuda muito, tá, gente? Juntos eles são aí imbatíveis, então fica essa dica. Bom, essa pessoa teve uma rotina da manhã, né? Tomou shot matinal, usou cosméticos livres de carga tóxica, como a pasta de dentes, e inalou o óleo que modula a testosterona. Depois, pós-almoço, pós-jantar, ela foi lá e fez as refeições e fez a ingesta de óleos. Durante o dia, se esse homem passa por muito estresse e ansiedade, ele pode utilizar óleos essenciais também. Como os rolons, homem adora Motivate, Mixture, que eu não coloquei, mas eles adoram, que são cítricos. Adaptive, eles gostam muito, tá? Ajuda demais. E eles também vão ter gerânio, bergamota, laranja, capim-limão, alecrim, cipreste. O Mix Balance, ele é super bem aceito por homens, porque ele já tem aromas bem amadeirados. Os homens adoram. Ele é um mix bem assim, não tem tantos aromas florais, não é tão doce, o pessoal gosta muito. Geralmente, o homem gosta muito de utilizar balance com peppermint, pelo menos as experiências que eu tive aqui são assim. E eles gostam muito, e é ótimo, porque o balance vem na farmacinha natural, ou seja, vem todos os kits de cadastramento. E ele é um mix de ansiedade, né? Então, assim, é muito querido, tá? Mas eu deixei todas essas opções aí para que esse homem possa se autorregular. Por quê? Porque, no geral, esses são óleos que vão ajudar a modular a serotonina e dopamina, ou seja, o hormônio de bem-estar no cérebro, mas não só modulam hormônios de bem-estar, como ainda reduzem picos de cortisol e adrenalina. Isso traz mais equilíbrio para o nosso corpo emocional e reduz inflamações no corpo em geral. Por quê? Cortisol inflama, estresse inflama, se inflama engorda e faz duplicação de células diferenciadas. Então, se a gente está falando de Novembro Azul, se a gente está falando de prevenção, a gente tem que começar a reduzir os picos de estresse desses homens, porque isso também afeta o coração, enfim. Então, óleos essenciais para redução de estresse e ansiedade é fundamental quando a gente está falando de um estilo de vida com vitalidade. Eles podem carregar esses óleos na bolsa. Isso é óleo para eles carregarem na bolsa, tá nervoso? Aí você sabe, pinga uma gota na palma da mão e bora, tá? Deixei ali de dica para vocês. Agora eu vou falar também de óleos até para qualidade de descanso e sono, porque tem muito homem que chega em casa e apaga, mas tem muito homem que também sofre com insônia, tá? Antes disso, antes de eu chegar nessa parte, tudo bem até aqui, gente? Zengeste, Lemon, Copaíba, Frank, pode misturar na cápsula de desinflamar e digestão? Pode. Uma, duas gotas de cada na capsulinha vegetal. Põe uma gotinha de azeite só para diluir tudo isso aí de óleo. Pode ser o azeite que você tem na cozinha mesmo, fecha. E pode fazer a ingesta após almoço, pós jantar. Vai ser maravilhoso.
Tudo bem até aí, galera? Alguma dúvida até então? Imagina! Bora lá! Quando a gente fala de descanso e sono, a gente tem vários óleos essenciais que a gente pode utilizar. Eu trouxe alguns aqui porque o homem geralmente, já até por aromas que ele vai encontrando na perfumaria, que são notas mais amadeiradas e tudo mais, eles se identificam muito com as notas amadeiradas. Então eu trouxe aqui opções como cedro, como frankincense, suporte aí um aroma que eles já gostem e que são óleos que podem ser muito bem utilizados com a lavanda. Sempre falo, quer montar uma duplinha à noite para a pessoa dormir? Faz lavanda com manjerona, ou lavanda com laranja, ou então lavanda com amadeirado, como o cedro, ou lavanda com um resinoso como frankincense, mas pode ser uma mirra também, tá? Pode ser um vetiver, enfim. Ou até mesmo, se você sente que a pessoa tem uma insônia muito, muito forte, pode utilizar o Mix Serenity. Ele tem mais de 8 óleos essenciais na composição, altamente relaxantes e sedativos, tá? Qual que é a função desses óleos? Gente, no geral, esses são óleos essenciais que vão ajudar a reduzir a hiperatividade do nosso sistema nervoso central. Ou seja, imagine que esse homem não fez nenhum desses cuidados durante o dia. Ele vai chegar pilhado em casa. Ele vai chegar pilhado, estressado, corpo estressado, adrenalina nas alturas. E aí, utilizar o óleo essencial só no fim do dia é só um paliativo para o estresse que esse homem está passando. Porque ele vai acordar ainda cansado, ele vai querer dormir mais tempo, porque o óleozinho estava ali ajudando ele, etc. Então, a gente tem que olhar essa versão 360 graus mesmo. Então é muito importante. Começa um dia com um suplemento que está dando vigor, que está nutrindo tuas células e que está dando um efeito ali de regulação do teu metabolismo. Quem está precisando de uma ajuda termogênica, o Life Shot é incrível e ajudou nessa parte, desinflamou tudo até intestino. Depois a pessoa foi lá e fez uma ingesta após almoço, pós jantar, facilitou a absorção dos nutrientes da comida dele, porque melhorou a digestão. Além de tudo, desinflamou o trato gastrointestinal e ainda ajudou ali num processo de perda de peso, se esse for o caso dele, deixei olhos ali para isso. Usou óleos essenciais durante o dia para regulação do estresse. E aí chegou à noite em casa, ele tem a possibilidade, se ele quiser ainda aplicar uma Deep Blue com copaíba onde tá doendo, e na hora de dormir a esposa ou ele vai lá e põe um difusor no quarto para dormir bem. Induzia um sono profundo e reparador. É isso que é aromaterapia. É saúde integrativa, é visão 360 graus. Se alguém falar para vocês, eu tô cheio de problema e eu quero só uma lavanda, repensem isso, porque só a lavanda não vai fazer milagre sozinha. Essa pessoa precisa de uma dinâmica de bem-estar. Então, essa pessoa precisa do Life Shot, essa pessoa precisa. E ela tem que deixar funcional, tá? Ela tem que deixar o Life Shot na geladeira, os óleos da ingesta do lado da cozinha dela, ou na marmitinha, já na cápsula que ela vai levar para o trabalho. Tem que levar o óleo do estresse no bolso. É assim que a gente faz para ter uma rotina bem boa. Homem que malha, se quiser, pode levar a Deep Blue e a Copaíba na bolsa e aplicar até pré-treino porque diminui muito aquela fadiga de pegar carga e isso facilita a pessoa no treino. A pessoa vai se sentir mais forte pré-treino, tá? E chegou em casa à noite, tem que ter um difusorzinho do lado da cama ali atuando. Tá? Então, a inalação no difusor, com essas possibilidades que eu passei, vai ser muito bem-vindo, porque vai promover uma atmosfera revitalizante, energizante no ambiente, vai reduzir a estafa mental, a apatia, tá bom? E se não tiver o difusor, não tem problema. Essa pessoa pode ter a duplinha, os olhos que ela tá deixando do lado da cama, ela vai pegar, vai fazer uma inalação direta, vai pegar uma gota na palma da mão para inalar. Pode fazer também uso tópico, vai aplicar no centro do peito com um pouquinho de óleo vegetal, atrás das orelhas. Isso vai ajudar demais se no caso dessa pessoa ela tiver escolhido um Roll-On como Motivate, como Mix Shear, como Mix Adaptive, tá bom? Isso faz toda a diferença, tá? Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui no chat. A Samara falando. É exatamente isso que precisava escutar. Estou com uma amiga que descobriu o tremor essencial e diz que não está dormindo bem. Comprou um lavanda, copaíba e frankincense. Então, essa pessoa precisa de um cuidado integrativo.
né? Essa pessoa precisa, ao longo do dia dela, regular o eixo neuroquímico dela, regular o sistema nervoso central dela, porque o sono, ele vai ser só mais uma das referências que ela precisa para dormir bem, né? Para regular bem esse corpo. Se a gente não dorme bem, a gente não desinflama, a gente não produz hormônios de forma adequada, a gente não faz a detoxificação dos órgãos. Gente, quem gosta de medicina milenar chinesa, indiana, né? Eu adoro, porque na minha formação de yoga terapia eu me especializei em toda a parte da Ayurveda. Mas a medicina chinesa basicamente fala a mesma coisa. A gente tem um relógio dos horários na madrugada em que o corpo vai fazendo esse detox, tá, gente? Isso faz toda a diferença. A gente precisa respeitar. Uma pessoa que dorme 3, 4 da manhã, ela pulou a produção dos principais hormônios dela, ela pulou o efeito detox de vários órgãos. A pessoa vai acordar inflamada e cansada, com certeza, né? Então, aí a Samara falando, essa pessoa acha que é só a noite que vai resolver a insônia dela. Não é, é um conjunto de fatores. Se essa pessoa ela passa um estresse monumental durante o dia, não vai ser chegando em casa que o corpo dela vai entender que precisa desligar. E muitas vezes o óleo essencial ele até entra no organismo, mas e começa a atuar ali de uma forma que já vai ajudar muito. Mas às vezes, gente, o sistema nervoso dessa pessoa tá tão hiperestimulado, tão hiperestimulado, tão hiperestimulado, que o óleo ele vai trazer um conforto, ele vai acalmar e ele vai aliviar. Mas às vezes a pessoa tá precisando de uma modulação neuroquímica muito maior de neurotransmissor GABA, de hormônios de bem-estar. Às vezes o óleo reduziu a adrenalina dela, mas ainda não reduziu o extremo pico de cortisol que as glândulas suprarrenais dela, que ficam acima dos rins, podem estar produzindo assim, ó, freneticamente. A gente não sabe o que essa pessoa está passando e qual o eixo neuroquímico dela ali está acontecendo, quais são as químicas que estão sendo moduladas. Se tá um nível de um estresse, vamos supor, se fosse de 0 a 100, né? Um estresse que tá 30, 40%, ou se essa pessoa tá no limite. A gente não tem como saber. A gente tem como receber o que a pessoa fala. Mas o que que a gente tem que fazer nesse momento? Cuidar dela de forma integrativa, tá? É mostrar para ela que, olha, você tem que entender que a tua insônia, ela não começou na tua insônia. A tua insônia começou por uma série de coisas que acontecem durante o teu dia que te tira o teu sono de noite. Então, a gente tem que resolver a causa raiz, resolver o que que tá durante o dia acontecendo, para que durante a noite você fique bem, tá? Então é isso, tá bom? Então é falar para ela fazer a ingesta desses óleos de dia que ela adquiriu, utilizar o Serenity de noite no difusor, pode aplicar no sola dos pés também, tá bom? E se desligando, né? E fazendo toda aquela limpeza ali de coisas que estimulam o estresse. Então não adianta ficar vendo série de filme de terror até 5 minutos antes de dormir, só virar pro lado e desligar o celular. Não, vai fazendo uma higiene do sono, vai mantendo as luzes da casa um pouco mais apagadas. Quer ver série? Vê algo que não seja tão estimulante, sei lá, né? Dando aqui alguns exemplos, tá bom? Que isso já pode ajudar bastante, tá? E aí, gente, até coloquei aqui, né? Rolon, quem gosta, banho relaxante. Os homens gostam de coisas práticas, então às vezes no banho é um momento que o homem tá ali mais relaxando, ele pode pegar o cantinho mais seco do box e aplicar uma, duas gotas ali dos óleos essenciais que ele preferir, que já vai ajudar muito, tá bom? Vai trazer um conforto muito bom pra ele. E é basicamente isso, tá? Então, gente, essas são as principais dicas que eu trago aqui para vocês de uma rotina com os óleos essenciais. Então, acordou, Life Shot, redução de carga tóxica, se possível ali, usar os perfumes naturais da doTERRA, usar ali a pasta de dentes, por exemplo, que vai ajudar muito, né? Falar com ele sobre a ingesta terapêutica durante o dia, que vai auxiliar na digestão. O homem não tá com tempo de fazer a ingesta, gente, pega um rolão de Zengeste para esse homem para ajudar ele na digestão pós-trabalho, vai ajudar muito. Só aplicar na boca do estômago ali já vai ajudar muito. Levar um peppermint no bolso, levar um óleo para ansiedade no bolso. Chegou em casa fim do dia ou vai treinar, põe na bolsa dele de treino uma pomada de Piblu com copaíba, deixa
os olhos no quarto, vai criando uma atmosfera. Essa pessoa entrou no banho, cria ali uma atmosfera com os olhos. Dando uma dica para vocês, né? Meu namorado, ele adora o uso dos olhos. E no começo, eu que mostrei todo esse universo para ele, e ele ficava assim, legal, interessante. Ele não ia atrás de fazer de cara, mas ele ficava tipo, ok, ela quer pôr na cabeça dele era um aroma, né? Um cheirinho só. Eu fui explicando aos poucos. Então chegava, colocava, e ele falava, nossa, não é que isso ficou gostoso no ambiente? Nossa, que agradável. Nossa, que legal, nossa, gostei. Até o momento que ele começou a tomar a iniciativa de ir lá e fazer. Por quê? Porque de alguma forma ele se sentia melhor. Quando ele começou a perceber que toda vez que ele utilizava, ele se sentia melhor, ele começou a falar: acho que isso não é mais placebo, né? Acho que isso não tem que acreditar para funcionar. E aí eu falava para ele: não, não tem que acreditar para funcionar. Isso é pura química orgânica, é pura química farmacológica. E aí ele se abriu até para ouvir sobre o que que era. E aí eu comecei a falar mais sobre os olhos e ele adora. Ele usa cremes da linha Verage, ele usa sabonete facial da doTERRA. Ele fala que ele acha incrível o quanto o creme hidratante é maravilhoso, perto de outros cremes ruins que dermatos tinham indicado para ele. Ele adora o difusor, ele tem um petal do lado da cama dele, ele utiliza sempre com constância. Ele adora o colágeno, ele adora o Life Shot. Ele utiliza perolinhas do Zengest, ele gosta do Zengest nas capsulinhas, sabe? Ele tem lá na casa dele, que ele usa de vez em quando às vezes não cai bem, alguma coisa que ele comeu, ele gosta de ir lá e tomar. Então é isso, é a gente tornando funcional e mostrando que é uma rotina prática. É um tipo de autocuidado que dá retorno em minutos e que é muito prático. E que às vezes tira um embotamento, uma fadiga, uma crise de pânico, um estresse que estava ali acontecendo durante o dia. E que se a gente vai fazendo isso no micro, gente, a gente não pode fazer as coisas hoje pensando como a gente vai estar daqui a 10 anos. Não dá só para fazer pensando no daqui a 10 anos. Você pode se projetar e se programar para. Mas eu faço hoje para colher o resultado perfeito daqui a 10 anos. Não, não, não. Você faz hoje para que hoje você esteja bem. Tem uma coisa que a gente trabalha no Reiki, que é o só por hoje eu faço tal coisa. Então é só por hoje eu vou me cuidar dessa forma aqui. No outro dia você acorda, você fala a mesma coisa. Só por hoje eu vou me cuidar assim, assim, assim. No outro dia você fala de novo. E isso vai virando um mantra, e isso vai construindo o quê? Hábitos. Viu? E aí é isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é para ser uma aula prática, funcional, é para apoiar aí é, a saúde masculina de forma geral. Falando de Novembro Azul, né? Todos esses cuidados são preventivos, tá, gente? Todos esses cuidados são preventivos, porque quando a gente fala de efeito antioxidante, de reduzir estresse oxidativo, de saúde do intestino, de revitalizar as nossas células, de dormir bem, de digerir bem, a gente está falando de prevenção de tudo, oncológica, tudo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem prática. Eu queria passar de uma forma prática, porque o público masculino é assim, eles gostam de o que que eu tenho que fazer, o que que é que eu tenho que usar. Então, eu já quis montar assim para ficar funcional para vocês, né? E vamos para o nosso sorteio. E eu já venho aqui responder as perguntas do chat. Quem quiser pode ir mandando aí, tá bom? Bora lá. Deixa eu pegar aqui, porque, gente, o sorteio de hoje, tudo a ver, né? Com o tema. É um óleo essencial de cedro de 15 ml. Então, maravilhoso. Cedro, gente, ele vai auxiliar em aterramento, foco, concentração, TDAH, pacificidade, meditação, sono, tá bom? Se utilizado com óleo sedativo, ele ajuda na parte do sono, tá bom? Temos 42 pessoas aqui. Bora lá. Bora que eu tô empolgada. E, gente, se de fundo, ó, coloquei aqui, tá? Se de fundo vocês tiverem. Gente, saiu 41. Saiu o penúltimo. Hoje a turma do fundão foi feliz. E olha lá. Os dois números, os dois últimos números, tá como usuário do Zoom e Xiaomi. O que que eu faço? Não vai valer, né? Que eu sempre aviso que tem que estar com o nome. Então vamos lá. Vou contar tirando esses dois, tá? 42 seria a Sâmara e 41 Suzana Nascimento. Suzana, você tá aí com a gente? Você ganhou o sorteio. Gente, deixa eu só falar uma coisa rapidinho pra vocês. Primeiro, se vocês estavam ouvindo o barulhinho de fundo, é que minha cachorra tá, ela dorme aqui do lado. Geralmente, quando eu tô dando aula, ela está roncando assim, mas de negócio, parece um porquinho. Então, isso, você mesmo, Suzana. Se vocês estiverem ouvindo esse barulhinho, relevem. A segunda coisa é,
Pessoal, sempre que vocês entrarem para o sorteio e para a aula de óleos essenciais, quando vocês vão entrar, aparece o teu nome. Você vai lá e você pode configurar no teu Zoom, você pode mudar o teu nome e colocar o teu nome, Luíse Demétrio, nananã, não sei o que, tá? Se ainda aparece pra mim, por exemplo, iPhone de Luíse, eu consigo saber que é o nome da pessoa. Agora só fica o usuário do Zoom, Samsung Galaxy 123, não dá pra saber e aí não vale pro sorteio, tá bom? Só pra vocês saberem pra na próxima vocês estarem aqui. Do mesmo jeito que se eu chamasse a Suzane e ela não recebesse não respondesse, na verdade, ali no chat, não tivesse por aqui, só tivesse o usuário dela, mas ela não tá prestando atenção na aula, não ouviu, não respondeu, a gente ia refazer o sorteio, tá bom? Então, sempre fiquem muito atentos às regrinhas do sorteio para vocês terem mais chances de ganhar, tá? E Suzana, meu amor, parabéns. Eu já anotei aqui o seu telefone. Deixa eu pegar aqui e salvar, só para depois eu não esquecer de passar para as meninas, para as moderadoras. São elas que fazem o envio, tá, gente? Eu não faço envio, eu só faço o sorteio para vocês. Deixa eu anotar aqui. Pronto. Então, parabéns. E vamos lá. A Lu falando, eu estava ansiosa por essa reunião, achei que ia falar no tratamento da próstata. Não tem como eu dar uma aula só falando de tratamento oncológico ou de câncer de próstata, porque cada homem que está passando por um tratamento oncológico vai passar por uma necessidade diferente. Pode ser que seja um grau de câncer que já está mais avançado, pode ser uma pessoa que está em um estágio de tratamento, pode ser uma pessoa que deu metástase, pode ser uma pessoa que está fazendo um tratamento e ela tá tendo náusea, ela tá tendo. Enfim, gente, muda muito, varia muito. Quando a gente tá falando de vitalidade e saúde do homem, a gente tá falando de 360 graus. Mas. O que que eu posso dizer? No tratamento de cuidados ali, né, e saúde da próstata e tudo mais, o que que a gente precisa? De um organismo desinflamado. Por isso que tudo que eu coloquei nessa aula de hoje vale para a prevenção, de câncer de próstata. Tudo. Life Shot é preventivo, Copaíba é preventivo. Um sistema digestivo que funciona desinflamado é preventivo, porque as nossas células começam duplicações equivocadas quando a gente tem, acima de tudo, um organismo inflamado. Então, tudo isso de hoje serve para a parte preventiva. E no tratamento de alguém que está passando por uma questão oncológica, essa pessoa também vai precisar de suporte de copaíba, de um Zengest para digestão e para náusea na quimioterapia que essa pessoa vai ter. Essa pessoa também vai precisar de uma higiene do sono de qualidade, também vai precisar dormir bem. Essa pessoa também vai precisar dos óleos de suporte emocional, porque afinal de contas ela está lidando com uma situação atípica, ela está vencendo uma situação atípica e ela vai precisar dos óleos essenciais para essa parte. Então, tudo o que eu falei aqui entra para esses tópicos. Só não vai entrar ali em questões muito específicas da peculiaridade e da exclusividade do momento que cada um está passando, caso estiver passando por um tratamento assim. Aí tem que mandar as dúvidas bem específicas lá no grupo de protocolos, tá? Mas de forma geral, tudo isso vai ajudar, tá bom? Então vocês podem ficar bem tranquilas quanto a isso, que essa aula, sempre assim, quando eu vou fazer aula para vocês, eu penso com carinho como que ela poderia suprir as necessidades de vocês ali 360 graus. Então, Lu, pode indicar, tá? Pode indicar para apoiar essas pessoas que estão com essas questões, mesmo se estiverem passando por um tratamento oncológico ali, tá bom? Principalmente copaíba e frankincense, imprescindível, tá? Libido masculina seria o ylang-ylang mesmo? Sim, Fran, modula testo, modula vários hormônios, dá ânimo e disposição e ajuda na libido, tá? Samara perguntou qual é o seu grupo de protocolos. Fale com a pessoa que te cadastrou, porque as pessoas que te cadastraram, que colocam lá os protocolos, enviam, tá bom? São as lideranças dos grupos, tá bom? Elas que sabem, eu não coloco ninguém em grupo, tá? Eu só respondo o que chega lá, tá bom? Deixa eu ver. O Whisper também funciona para homem? Sim, funciona super bem. Ele tem vários óleos essenciais que modulam e mimetizam, né? Estimulam ali no nosso corpo. Na verdade, eles modulam e mimetizam, ou seja, eles fazem o nosso corpo estimular as glândulas que produzem hormônios para trabalhar a libido, tá bom? Então funciona super. Se o homem gostar dos aromas do Whisper, pode muito bem, tá? Meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Nos vemos semana que vem, então. Já já vamos estar aí com aulas com temáticas de Natal, que eu amo.
É isso, viu? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar aí pelos contatos que vocês me acham, tá bom? E a gente vai trocando figurinhas. Meus amores, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem.